Dizem que o silêncio é o maior inimigo da música. Mas, e se o silêncio for justamente o que a cria? Essa é a história de um homem que perdeu o som do mundo. E mesmo assim, fez o mundo inteiro ouvi-lo. O nome dele era Ludwig van Beethoven. E talvez você já tenha ouvido seu nome em algum lugar. Mas o que quase ninguém conta é o quanto ele precisou perder para criar o que o tempo nunca conseguiu apagar. Beethoven nasceu em 1770, em Bonn, na Alemanha. Desde criança, viveu sob a sombra de um pai rígido e exigente. O pequeno Ludwig mal tinha 5 anos quando era acordado no meio da noite para tocar horas seguidas no piano, enquanto o pai o observava com expectativa. Mas apesar do medo, havia algo em Beethoven que nem o sofrimento podia calar. Um olhar que já buscava algo além das notas. Uma inquietação que parecia gritar: a música precisa ser mais do que sons. Ela precisa ser o reflexo da alma humana. E foi assim que ele cresceu, entre a dor e o talento, até que, aos 17 anos, partiu para Viena, a capital da música, em busca de algo que nem ele sabia o que era. Talvez liberdade, talvez sentido. Em Viena, Beethoven encantou mestres e nobres. Tocava com uma intensidade quase sobrenatural, como se cada nota fosse uma confissão. Não demorou para que se tornasse o compositor mais promissor da Europa. Mas o destino, às vezes, tem planos diferentes para aqueles que nascem para transformar o mundo. Foi por volta dos 28 anos que Beethoven começou a notar algo estranho. O som parecia distante. Primeiro as conversas, depois as melodias, até que o mundo foi ficando cada vez mais silencioso. Imagine, um homem que vivia da música, que respirava cada nota, descobrindo aos poucos que jamais ouviria o que criava novamente. Beethoven entrou em desespero. Chegou a escrever em uma de suas cartas: como seria possível eu, que tanto amei a arte, viver privado daquilo que é o meu maior dom? Ele se isolou e pensou por diversas vezes em desistir, da música e da própria vida. Mas foi justamente nesse silêncio que ele começou a escutar algo novo. Algo que não vinha de fora, mas de dentro. Às vezes o mundo fica tão barulhento que a gente não escuta mais a própria alma. A vida se enche de ruídos, opiniões, comparações, cobranças, e pouco a pouco esquecemos de ouvir o que existe dentro. Beethoven foi forçado ao silêncio. Mas talvez esse tenha sido o maior presente disfarçado de tragédia. Porque quando tudo em volta cala, o que sobra é o que é verdadeiro. Quantas vezes você já sentiu que perdeu tudo? Que nada mais fazia sentido? Talvez seja nesse ponto, onde o som da vida parece desaparecer, que a gente finalmente começa a se escutar de verdade. O silêncio, às vezes, é o único lugar onde a alma consegue falar. E foi lá, no silêncio, que Beethoven encontrou o que o mundo inteiro ainda precisava ouvir. Beethoven não criou apenas música. Ele criou a prova viva de que o silêncio também pode ser sagrado. Porque às vezes a vida tira o que mais amamos apenas para revelar o que realmente somos, o que temos que fazer para se levantar e onde realmente podemos chegar através da nossa dor. É difícil entender que boa parte das situações em nossas vidas não vão sair como planejamos. Mas é importante aprender a refazer nossas rotas sem perder a fé naquilo que somos ou queremos. O seu ponto de partida não é o mesmo de quem você conhece. E o seu recomeço é parte daquilo que te transforma ao longo do processo. Aceitar a dor não é reconhecer a derrota, é saber se recolher para compor uma nova melodia, que vai ditar um novo ritmo para sua vida, até porque a dor não é o fim. Ela é o lugar onde algo novo começa a nascer. E talvez o som que nasce da dor seja exatamente o som que você e o mundo mais precisam ouvir. Anos depois, completamente surdo, Beethoven compôs a obra que mudaria a história da música, a Nona Sinfonia. A música que fala sobre a união, sobre a alegria, sobre tudo aquilo que nasce, mesmo quando tudo parece perdido. O mais impressionante é que Beethoven compôs suas maiores obras quando já não podia ouvir absolutamente nada. Ele colocava uma vara de metal entre os dentes e encostava a outra ponta no piano, sentindo as vibrações das notas subirem pelos ossos da cabeça. Cada melodia era um diálogo entre o corpo e o invisível.
como se ele estivesse traduzindo a linguagem de algo maior. Suas partituras da época mostram anotações frenéticas, manchas de tinta, rasuras e palavras de desespero. Mas no meio desse caos, nascia a harmonia. É quase como se, enquanto o mundo o condenava ao silêncio, ele tivesse aprendido a escutar o som de Deus. Na estreia da Nona Sinfonia, ele estava no palco, de costas para o público, sem ouvir um único som. Quando a orquestra terminou, uma das cantoras o virou em direção à plateia. E Beethoven viu centenas de pessoas em pé, aplaudindo e chorando. Ele não ouviu o som dos aplausos, mas sentiu cada vibração daquilo que criou. E é por isso que eu te digo, às vezes o silêncio é apenas o intervalo entre uma dor e um novo começo. Beethoven descobriu isso, e talvez agora seja a tua vez. Se essa história te tocou de alguma forma, continue acompanhando o nosso canal e crescendo emocionalmente a cada dia. Às vezes, tudo o que precisamos é ouvir a mensagem certa, no momento certo. E talvez o próximo vídeo seja exatamente o que você precisa ouvir. Então se inscreve, ativa o sino e não deixe o algoritmo te afastar da tua própria evolução.